Depois do Bruno Carnevale, nós tivemos quem? O Orlando Curicica. Temos o Orlando Curicica. Eu não sei se a ordem foi o Breno Carnevale e o Orlando, não lembro. A gente pega os mais relevantes. O Orlando, como é que foi do Orlando Curicica? Bom, o Orlando falou sobre a situação da DH. Ele acusou, né, obviamente, o Rivaldo Barbosa de extorquir, né, dinheiro da mulher dele, enfim, uma questão de... para não colocar a mulher dele como num inquérito. Ele, pelo Orlando, ele conta que existia meio que uma espécie de balcão de negócios. Só que ele não usou essa expressão balcão de negócios. Quem usou essa expressão balcão de negócios foi o investigador, né, o Marcelo Pascoaletti, né, da Polícia Federal, que, inclusive, com as informações que ele tem, que ele se aprofundou, enfim, e ele fez vários relatórios para a Polícia Federal, em que ele faz uma análise do que ele encontrou relacionadas à DH, a Delegacia de Homicídio, na época, frisando bem, na época do Rivaldo Barbosa. Né? Então, até porque... o depoimento do Orlando Curicica também foi voltado para desqualificar também o trabalho da DH e o caráter do Rivaldo. Porque, na verdade, ele falou também muito... Está preso. Ele falou, porque, na verdade, ele também falou muito da situação dele, porque ele foi o primeiro a ser atribuída, a morte da Marielle foi atribuída a ele, né? Então, ele falou muito disso, mas quem levou a morte foi a Polícia Federal que atribuiu. Foram aqueles outros 3 policiais federais delegados da Polícia Federal que procuraram o Rivaldo para falar que o Orlando da Curicica levar aquela testemunha bomba, né, que na realidade era uma farsa. Tinha até delegados federais fazendo que levaram esse... Sim, foram 3 delegados. Você tem uma credibilidade, o delegado federal vindo falar contigo, vamos investigar. Sendo que um dos delegados, por exemplo, dali do grupo, ele já tinha eu estou falando isso, mas segundo até uma das testemunhas que depois falando, houve realmente ele chegou a responder a um processo, enfim. O Orlando Curicica, ele está preso... Ele está preso em presídio federal, até hoje. Mas sabe por que ele está preso? Inicialmente, ele foi parar por causa de um porte de arma, né? Já por uma forma de pressão na época ele já estava preso, ele já estava preso, minto. Ele já estava preso antes do assassinato da Marielle. Né? Por um outro assassinato? Por um outro assassinato. Não, pela porte de arma. Tá. Porque o que acontece? A Draco e a DH foram na casa da... Ele foi comemorar o aniversário de um dos filhos, acho que, salvo engano, do filho mais velho, e a Draco teve uma informação de que ele estaria na casa, junto com a esposa dele, né? Então, a mulher dele, né, que estava com ele, e os 2 filhos numa casa na Vargem, não sei se era Vargem Grande ou Pequena, uma das Vargens. E a Draco, junto com a DH, principalmente a Draco, ela cercou e havia, salvo engano, 3 policiais militares fazendo a proteção, né? A proteção dele, né? E ele foi encontrado uma arma dentro da casa e ele foi preso em flagrante por porte de arma, porque acho que não tinha mandado de prisão. Mas ele foi para presídio federal por causa do porte de arma? Não, ele foi para presídio federal por causa do caso Marielle. Ele já estava preso acho que em Bangu 8, por conta do porte de arma. Quando o Giniton quando chegou essa informação de que teria sido, dessa testemunha, de que teria sido Orlando e acusando o vereador Marcelo Siciliano, o Giniton foi conversar no presídio com o Orlando da Curicica. O Orlando da Curicica, no depoimento dele, tanto no depoimento, em todos os depoimentos, ele é muito coerente, ele sempre repete o mesmo depoimento, pelo menos, né? E ele disse que ele acusa o Giniton de ter tentado embuchá-lo, de ter colocado como o assassino de Marielle, mesmo preso, como uma espécie de mandante, arregimentou o pessoal dele para matar Marielle. E aí, o Orlando diz isso, que por conta disso, realmente houve uma pressão enorme na época para que ele assumisse o crime, ele foi parar num presídio federal. Aí ele ficou ainda mais irritado, né, com a situação. Eu me lembro que uma vez eu estava no Tribunal de Justiça e ele estava depondo por um
um outro assassinato, por um assassinato, porque aí o que aconteceu? Os casos de assassinato que estavam lá parados, isso é verdade, né, inquéritos na DH, com relação ao Orlando, começaram a andar. Eles estavam parados. E aí começaram a andar. E aí ele começou a responder no tribunal do júri. Um deles era até sobre acho que um dono de um circo, numa área de um circo, que ele foi acusado de ter sido assassinado e estava parado na DH. Quando chegou a informação de que ele teria matado a Marielle, ele foi para o presídio federal e os processos começaram, os inquéritos começaram a andar e chegaram na justiça. E no primeiro depoimento dele para a justiça, que não era relacionado a Marielle, mas sim a um dos homicídios, ele falou que... Eu me lembro que eu estava passando pelo corredor, aí a audiência estava fechada, o juiz era até o doutor Alexandre Abraão, do 3º Tribunal do Júri, na época, hoje ele está na vara especializada, e o Curicica, eu não matei Marielle. É quando eu estava passando lá de fora, parece ser aquela coisa, né? Na hora que eu estava. Aí eu olhei lá para dentro, estava tudo vazio, eu vi que estava fechada, mas eu dava para ouvir onde eu estava, porque a porta estava um pouco aberta, a porta do operador de áudio, né, e de som lá o Pedro, né, o Pedro de lá, né. E aí ele pegou e falou que não matou. E aí eu fiquei assim, nossa, então realmente... Aí eu realmente acreditei no que ele estava falando. E eu mandei uma carta para o presídio e ele começou a falar para mim, quem matou foi Lessa. E ele sabia do presídio quem tinha matado a Marielle. Falou do Adriano, quem fez esse crime tão bem elaborado, até porque todo mundo falava para mim que o Orlando era meio, assim, meio destemperado. E ele estava preso pelo quê? Por porte de arma. Aqui meus informantes Oba! passaram que ele estava preso por porte de arma, organização criminosa e homicídio no caso Dade. O homicídio, o caso Dade, ele não estava preso por isso. Na verdade, esse caso Dade foi justamente... ele não tinha... Estava andando, o inquérito estava meio parado, depois fez andar e ele foi... foi preso por causa do Dade. Foi preso, ele já estava preso por causa do porte de arma. Aí depois ele passou a responder o caso Dade e mais um outro lá. Mas aí o depoimento dele foi também voltado para... Ou seja, as prisões dele foram investigações da DH. Isso. Então o depoimento dele foi desqualificando a DH. Nesse dia... Não, esse depoimento do STF. Do STF, porque a gente estava falando do outro, então. O depoimento do STF foi o seguinte, ele desqualificou a DH, mas ele também falou da situação dele, porque quando ele desqualifica a DH, é porque ele está falando que a DH tentou me embuchar, tá? O Geniton tentou me embuchar. Esse foi o depoimento dele. Ele falou em cima disso. E falou também dessa situação, desqualificando, de que a esposa dele teve que levar um dinheiro para a DH. Esse foi o depoimento de Orlando da Curicica. E depois, qual foi testemunha de acusação, né? Testemunha. A gente... não, sabe o que acontece? Assim, por exemplo, é uma estratégia, muitas vezes, da acusação, quer que seja, quando você está com dificuldade, muitas vezes, de encontrar a prova material daquele crime específico, então você desqualifica. Como muitas vezes também a acusação, a própria defesa gosta de desqualificar a vítima. Uhum. Então, assim, já que você não tem a prova, você não consegue inocentar o cara, então vamos dizer que a vítima é uma pessoa desqualificada. E nesse caso, assim, o depoimento do Breno e do Orlando Curicica, para o caso Marielle em si, eles não colaboram como, realmente eu participei do negócio também, aqui recebi, aqui tá aqui minha ligação, tá aqui, não sei o quê. Assim, para condenar o Rivaldo, no caso esse aí o alvo acaba sendo o Rivaldo, né? Vamos desqualificar a DH e o caráter dele, e se torna uma prova circunstancial, entendeu? Então já que aconteceu isso com o Falco, já que aconteceu isso com o Orlando, quando já aconteceu todas essas sacanagens, então, com certeza Rivaldo tá em mais uma sacanagem. Exatamente. Tanto que eu acho que foi o Orlando da Curicica, tem até uma matéria. Ele fala justamente isso, porque todo mundo sabe que os inquéritos lá sumiam, que era só pagar. Alguém falou que o Adriano, tentaram embuchar o Adriano nessa história da morte da Marielle, e que ele pagou 1,5
1,5 1,5 milhão. 1,5 milhão, exatamente. O Adriano, tentaram embuchar. Embuchar. E o Adriano pagou. Embuchado, segundo ele. Porque se eu tô embuchado, eu vou pagar 1 milhão. 1,5 milhão de reais é muito dinheiro. Não, mas mas foi tentativa de embuchamento. Não, eu nem prova sabia aí, disso. Mas acho que quem falou isso foi o Elcio. O Elcio que contou essa história. Ah, não, foi o Elcio. O Elcio contou essa Exatamente, foi o história. Elcio. E, Mas é que, ele contou a história dizendo assim, não. Eu falei, mas como é que soube essa história? Ah, o Rony que me o contou. Rony que me contou. Exatamente. Ficou- O Rony que o me Rony contou. é o seguinte, O Rony tipo assim, não tá parecendo um grande Porque manipulador? uma coisa importante as pessoas entenderem é o seguinte. Ele, no depoimento dele, e a gente vai chegar nisso, ele diz que manipulou o Elcio. Não, eu usei contra-informação com o Elcio. Não, uma coisa Sim, assim, ele é uma falou coisa até isso. interessante. Olha só, gente, só pra vocês entenderem o seguinte, não é defesa, essa coisa, tipo assim, eu conheci a Marielle. Eu tive a oportunidade de conhecer a Marielle você chegou e foi uma a pessoa comentar. muito maneira, assim, tive uma oportunidade, assim, tive um momento que eu era, assim, muito, muito, muito significativo. E a gente não tá querendo aqui, não é defesa, é você analisar de uma forma fria, porque, por exemplo, prova circunstancial não existe. Eu não posso pegar um marginal que veio do Pantanal, lá de Duque de Caxias. Tá falando de mim. Olha, Olha, depois queria associar o Romulo eu com ele. senti que era uma coisa depois direta queria para associar o você. Romulo com ele, entendeu? Ou então pegar uma pessoa, um marginal de Copacabana, queria associar com, pô, olha só, esse marginal De Copacabana, esse aquele marginal moleque veio traficante de maconha lá do Morro do Pavão, Pavãozinho. Rafael, adolescente, fumou maconha. Pô, o cara do Pavão, Pavãozinho, ele já anda ali pelo Copacabana. Ah, mesmo, com certeza, Rafael tá nessa sacanagem do negócio da maconha. Porque, mais ou menos, até então... Pega um até malandrão então, desse Copacabana sem permissão o da depoimento mãe. desses dois digamos assim, a acusação trouxe duas pessoas fazendo depoimento apenas para desqualificar o caráter de uma pessoa, não para mostrar o crime Marielle em si. Como eu falei, a parte do Orlando falando sobre ele, eu achei até, de certa forma, legítima, porque ele foi acusado, né? Sim, foi uma vamos supor, fizeram uma sacanagem com o Fizeram Orlando. sacanagem com o Orlando. Então é um crime da sacanagem com o Orlando. Embora ele tivesse outros crimes, né? É. Enfim.